Olá, meus amigos! Continuo aqui na minha jornada no Canadá. Estou no Stanley Park e aqui atrás de mim vários totens. Você quer conhecer a simbologia dos totens dos nativos norte-americanos, especificamente aqui do Canadá? Então vem comigo! Segundo a antropologia, o totem é um objeto, uma planta ou um animal que é sagrado, é um símbolo do clã e é considerado seu ancestral, uma divindade protetora. Nessa mitologia, os seres humanos descenderiam desse ser mítico e incorporaria seus poderes, suas competências e suas qualidades e aplicaria na sua relação com o mundo atual. Os símbolos arquetípicos míticos dos totens são incrustados nesses postes que estão aqui atrás e são venerados por toda a população da tribo como representação real dessa transição do mundo espiritual para o mundo concreto, para o mundo real. O animal que representa o símbolo do totem tem que ser protegido, não pode ser tocado e vira tabu para todos da tribo. Esses totens aqui de Stanley Park são do século XIX, são originais e todos eles contam uma história, conta uma lenda da tribo. Esses arquétipos são incorporados no totem e representam as tradições mais relevantes da comunidade tribal. Os seres humanos também podem se transformar nesses animais. Além de incorporar o seu poder e suas competências, também tem a capacidade de se transformar literalmente nesses animais. Lembra a nossa lenda do lobisomem, homens que se transformam em lobo na lua cheia. Vocês percebam que essas expressões arquetípicas de relação entre a natureza, a força, competências, animais com os seres humanos, essa transição é algo que acompanha a humanidade desde sempre, inclusive na cultura ocidental. Quando o membro da tribo encontrava na natureza o animal que era representado no totem, isso significava bom agouro, era sinal de proteção, uma vez que esses animais eram venerados numa forma espiritual e mitológica. Mas se algo acontecesse ao animal que representa esse arquétipo, significava mau agouro, porque eles também eram temidos em função do seu caráter misterioso, enigmático para todos que fazem parte do clã. E existe um processo análogo na nossa cultura contemporânea, a superstição. Se eu passar embaixo da escada, algo ruim vai acontecer. Se eu cruzar com um gato preto, algo ruim vai acontecer. Esse caráter supersticioso da nossa cultura, ou esse caráter vinculado à psicopatologia, nos transtornos obsessivos compulsivos, se eu pensar em determinada coisa, um mal pode acontecer. Se eu me deparar com determinada situação, isso pode trazer um mal. Será que eu desliguei o gás? Se eu cruzar com alguém vestido de vermelho, meu pai vai morrer. Essas crenças que geram ansiedade no transtorno obsessivo compulsivo. E essas preocupações do cotidiano vinculadas à superstição são formas atualizadas de expressão daquilo que culturalmente no totemismo já era expresso através dessa simbologia arquetípica. Repare que o nosso comportamento é muito mais determinado por processos arcaicos, simbólicos e míticos do que nós podemos imaginar hoje, apesar de todo o nosso conhecimento científico na cultura ocidental. Quando os primeiros ocidentais que vieram colonizar essa região da América do Norte encontraram os totens, eles acreditavam que era algo demoníaco, algo maligno, mas na verdade é uma expressão cultural muito relevante que permite contar muito da tradição dos povos nativos norte-americanos. Nos totens existem vários elementos míticos. A águia representa o reino do ar. O lobo representa o reino da terra. Você tem a baleia, que representa o reino do mar. E você tem o sapo, que representa a transição da água para a terra. Muito interessante. Essa busca de integração da força da natureza através de experiências arquetípicas e ritualistas se mostra através desse símbolo fálico que representa a masculinidade, o poder, a virilidade dos guerreiros que precisam enfrentar os seus inimigos num ambiente
muito hostil, de busca constante de conquista de novos territórios. História, psicologia, arquétipos, cultura, inteligência emocional, autodesenvolvimento, está tudo correlacionado. Viajar é muito mais do que um mero entretenimento. É uma oportunidade incrível de aprender sobre nossas vidas, aprender sobre nós mesmos. Repare como hoje em dia nós ainda temos expressões vinculadas ao totemismo. Já reparou que muitos clubes de futebol possuem seus mascotes? E qual é a fantasia? Que de alguma maneira os poderes desses mascotes, as suas competências sejam passadas para os jogadores. Por isso que, por exemplo, o Sport Recife tem o leão como seu mascote, o Criciúma, o tigre, o Bahia tem o super-homem, o Vitória tem o leão, o Flamengo tem o urubu. Não por acaso, são animais e existe a fantasia simbólica, que é uma expressão de um arquétipo, de que poderemos incorporar, agregar, internalizar algo do poder que esses animais, que esses símbolos, ou que o super-herói, no caso do Sport Clube Bahia, apresenta. É uma tentativa de associação simbólica entre as características do mascote, que é na verdade o nosso totem, e os atletas dos clubes de futebol. Nos Estados Unidos, os clubes de futebol americano possuem também esses mascotes. O time de basquete, Chicago Bulls, então o touro é aquele animal poderoso, forte e que dará força para os atletas conseguirem fazer excelentes campanhas na NBA, no basquete americano. Então nós, seres humanos contemporâneos, ocidentais, urbanos, somos muito mais influenciados nos nossos comportamentos por arquétipos arcaicos do que podemos imaginar à primeira vista. Então essa fantasia mítica de incorporação do poder do outro é algo que nos acompanha há milênios, há diversas gerações. E é isso que um arquétipo representa, um símbolo coletivo, atemporal, que é típico, que é característico de toda a humanidade, independente da expressão cultural. Existe um elo em comum entre comportamentos, escolhas e práticas que tem nuances individuais, de expressões específicas, mas que tem algo de coletivo, de universal e que representa um elo de ligação entre a nossa humanidade, o que nos faz seres humanos nessa relação com o mundo, os arquétipos. Então, os totens aqui atrás representam essa correlação entre a natureza e o sobrenatural, entre a força dos animais e a nossa expectativa de conseguir evoluir enquanto seres humanos para lidar com as adversidades do meio, através da incorporação de novas competências. Nesse período arcaico, era através de experiências xamânicas míticas. Hoje, através de outras características. Por exemplo, na publicidade, quando você associa alguém para vender determinado produto. Então, um jogador de futebol para vender uma chuteira. É como se, de alguma maneira, passasse para nós a habilidade de jogar futebol. Quando você compra aquela chuteira, você está se colocando no lugar daquele atleta que você idealiza, daquele ídolo, numa expectativa de você também desenvolver as suas mesmas competências. Essa prática arquetípica do totemismo é algo que está presente hoje ainda no marketing, está presente hoje ainda no esporte, está presente hoje ainda em práticas supersticiosas ou está presente hoje ainda em quadros psicopatológicos. Psicologia, história, conhecer o passado é a melhor forma de você construir o seu futuro. Boa jornada!